Nação corintiana, aqui é o Rocorim trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, o Corinthians joga daqui a pouco, às 9h30, né? Pelo último jogo da Libertadores contra o Liverpool do Uruguai. O Corinthians, no primeiro jogo, na fase de grupo da Libertadores, havia ganho por 3-0, só que de lá para cá a gente acabou sendo eliminado, né? Perdemos 2 jogos em casa e, como todo mundo já sabe, foi ridículo a campanha do Corinthians. Não acontecia um resultado tão assim ruim há 40 e poucos anos, então o que se espera hoje é que o time vai cheio de reserva. Tá valendo a vaga para a Sul-Americana, caso o Corinthians ganhe. Só que assim, praticamente o Corinthians abandonou, porque o próprio Luxemburgo mesmo falou que o Corinthians não tem time para 3 competições. Então, assim, e como só colocou reservas e ainda subiu 9 a 10 jogadores da base, então, por certo ponto, é bom porque a gente vai saber ali qual jogador ali, querendo ou não, dá para subir. Então, nesse ponto é interessante. Só que eu só quero ver se de repente o Corinthians toma uma sacolada. Aí eu quero ver como vai ficar a situação do técnico. Eu espero que isso não aconteça e que o Corinthians vença o jogo. Mas se de repente eles meterem uma sacolada dentro da arena, aí tem que pegar esse técnico aí e mandar pra rua ele e cair pressão em cima desse Duílio. Mas enfim, né? Então é assim, o Corinthians tá pouco se importando para essa Copa Sul-Americana. Então assim, os convocados o Matheus Donelli, Carlos Miguel, tudo aí normal. Aí tem o Cauê, né, que já querendo ou não subiu ele. Os laterais Fábio Santos, Rafael Ramos e os outros 2, Léo Maná e Vitor Mir, que esse Vitor Mir mesmo eu não conheço, mas enfim. Os zagueiros Murilo, João Pedro, Caetano e Renato, os 2 ali, o João Pedro e o Renato já haviam subido no outro jogo, né, no jogo anterior. Os volantes, Gabriel Moscardo, esse cara é bom, esse volante, ele é muito bom, moleque, tem 17 anos. Ele fez um torneio lá fora muito bom, foi considerado o melhor jogador do torneio. Esse moleque joga bem, de volante, né? O Juliano Fausto Vera, que devem ser titular, querendo ou não, né, aí no time, para mesclar, né, a juventude com a experiência. O meio-campo Matheus Araújo, Pedrinho, Breno Bidon e Rian. Esses 2 últimos subiram, porque eu não conheço. O Pedrinho também, esse aí eu não conheço. Mas aí os atacantes Pedro, normal, Felipe Augusto, Wesley, Adson, Giovani e o Kaique, que também subiu. Então é assim, o Corinthians vai recheado de gente nova, né? Então esperamos que o Corinthians vença, que esses, querendo ou não, moleque desempenhem um bom futebol e é isso. Eu só quero ver se a gente de repente se classifica e esse time mesmo ele colocando, se esse time dá certo. E aí joga melhor até do que o titular, mas enfim. É porque também para jogar um pouco melhor do que o titular não precisa muito, né? Então eu confio mais nesse time aqui do que no time titular. Pelo menos esse aqui não deve escolher jogo. E esse daí vai lá, coloca lá, eles vão lá e jogam, né? Mas enfim. Vamos falar sobre o Augusto Melo. Querendo ou não, ele foi candidato, né? Candidato à presidência do Corinthians. Ele emitiu uma nota ontem e encaminhará, querendo ou não, uma solicitação ao CORE, assim, praticamente para falar com que o Duílio explique sobre as vendas que não condizem com a qualidade dos atletas, e também sobre a venda do Pedro, que na visão dele a torcida precisa de uma explicação, né? Com certeza que precisa, porque assim, simplesmente o Corinthians está endividado. Não, o Corinthians estava
há muito tempo aí planejando uma venda milionária para esse atleta. Então, e de repente vende o cara. Então, assim, fora ainda as outras vendas, né? Do Mantuan, que vendeu muito barato, entre outros. Até o Robert Renan também, cara. Pelo amor de Deus, cara. Incluir lá 5 jogadores por um. E, pelo amor de Deus, cara. Daqui a pouco o Corinthians vai virar Zenit, né? Ou então, Corinthians em nada. É mais ou menos isso, né? Porque é uma palhaçada isso. E fora também que é assim, tudo bem, ele vai lá mandar, querendo não emitir a nota lá, né? Para que eles analisem lá o core, só que é assim, eles só analisam a questão da venda do Pedro a partir de 40 mil salários mínimos, então 40 mil acima. Então, assim, eles não vão falar muito sobre a venda. Eles podem falar sobre as vendas dos jogadores, né? Que, querendo ou não, o Corinthians acabou perdendo dinheiro. Isso não precisa ser um pouco inteligente para saber disso, mas enfim. Corinthians! O Wendel do Zenit, né? É tanto Zenit que é complicado, mas enfim. Ele, querendo ou não, ele foi liberado, né? O atleta, para ele procurar um novo clube. O Flamengo, ele já estava em conversa com esse jogador já há um tempo, e o Corinthians manifestou também interesse sobre o atleta. Então, os dois clubes andam conversando com o jogador. O atleta tem 25 anos. Na temporada atual, ele fez 31 jogos, 9 gols e 5 assistências. É assim, querendo ou não, ele é um jogador... Ele, assim, é um jogador bom. Ele tem 25 anos. O Corinthians praticamente quer ele por empréstimo, porque o passe dele é de 24 milhões de euros. Tipo, o Corinthians nunca teria esse dinheiro. Atualmente não, mas enfim. O Matheus Henrique também interessa ao Corinthians. Ele foi revelado no São Caetano. Ele estourou no Grêmio, né? Ele fez uma boa campanha em 2019 e 2021. Ele tem 25 anos. O valor de mercado dele é de 10 milhões de euros. E isso por 100% do passe. 50%, 5 milhões de euros. Então, assim, ele é um bom jogador. E até que não está muito caro se for ver, né? Então, o Corinthians também vai buscar por empréstimo, óbvio, né? Ele joga, querendo ou não, na Itália, no Sassuolo. E eu acho que é Sassuolo o nome. Assim, ele praticamente agrada o Luxemburgo. O Luxemburgo gostou dele. Então, assim, é mais uma opção. E querendo ou não, o Corinthians fica atrás tanto de volante, né? Disso e daquilo. Por que não dar uma chance para dois? Esse Moscardo mesmo, que hoje vão colocar ele deve entrar no segundo tempo. Não vão colocar o garoto como titular, dificilmente. Mas se colocar, seria muito bom. Ele joga muito bem, ele é volante. Então assim, o Corinthians está atrás de volante e zagueiros. Então, querendo ou não, eu acho que o Corinthians deveria tentar dar uma chance realmente para ele, colocar em alguns jogos o garoto, quando tiver já um resultado já praticamente definido, né? Começar a colocar o garoto. O Mandaka, querendo ou não, ele tá no Juventude, é do Corinthians, e até 2024, querendo ou não, ele tem contrato com o Corinthians, e ele tá jogando muito bem lá. Inclusive, ele tá até fazendo gol, muito passe, ajudando muito na marcação, e ele é um garoto que joga bem também, e é novo, né? Então, assim, querendo ou não, o Corinthians pega aí uns pés de rato que, pelo amor de Deus, cara. E você vê, o Fausto Vera mesmo. O Fausto Vera não tá jogando nada. E foi investido muito dinheiro nele. Então, assim, eu acho que tá na hora do Corinthians começar a investir realmente na base. E não fazer essas palhaçadas de venda, né? Sei lá,
vende um garoto da base, vai lá e compra um jogador de 50, 40 milhões que fica no banco. Você vê o Luan, você vê praticamente aí o Yuri Alberto. O Yuri Alberto ele tá de titular, mas assim, se tivesse um outro clube com um atacante mais ou menos, ele estaria no banco. É óbvio que estaria no banco. Mas enfim, vai fazer o quê? É Corinthians, né? Não dá para entender. Tem coisas que não dá para entender. E tem o também, querendo ou não, Federico Redondo, que o Corinthians no começo ele não estava muito disposto a querer, né? Assim, a ter interesse no jogador. Mas como tá a falta, querendo ou não, de volantes no mercado e os volantes que tem estão muito caros, então também é viável. É 1,5 milhão de euros, querendo ou não, o passe dele. Só que assim, tem que ver aí também. O problema é que ele é novo, ele não é tão de marcação assim, e o Corinthians quer um volante de marcação, então eu não sei se ele realmente seria uma compra viável, né, para o Corinthians. Aí eu acho que é arriscar um pouco, mas os outros são bons. Só vamos ver se o atleta acaba querendo vir para o Corinthians, né? Bom, é mais ou menos essas notícias de hoje. Agradeço a vinda, senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu!